os recursos. Eu fiz uma continha por alto ou por baixo. 15 mil bocas. Só de peixe tinha que ter 150 mil reais. Só de peixe, para 15 mil bocas. Vamos pôr um pãozinho para cada pessoa. Bem, talvez. E nós sobraram uns 12 cestos, né? Cheios de pedaços. Nós vamos pôr um pãozinho para cada um. Dá 4.500 reais. Fazendo a conta de 0,30 centavos. 155 mil reais. Jesus trouxe para eles. Jesus trouxe esse recurso do reino espiritual. Porque tudo que é prático, tudo que nós comemos, e tudo que nós temos aqui, adveio do reino espiritual. Pode ter certeza. Porque tudo que foi criado daquilo que não se via. Tudo que você vê foi criado do que não se vê. Então Deus tem o poder dos recursos. Mas Ele espera e conta com a tua fidelidade. Amém? Não tem outro jeito de você andar com Deus. Se você não for fiel, como é que você vai poder dizer que anda com Deus? Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos buscando nesses dias gerar o avivamento. Pai, ainda que seja com meia dúzia, não importa. Mas o Senhor vai fazer. Porque com 12 o Senhor gerou uma igreja que é indestrutível. E hoje preenche a terra. Porque em todos os lugares, pessoas vão ter te adorando, te buscando, cultuando, orando. É a tua igreja, é o teu povo na face da terra. Por isso, Pai, há de ser gerado o que o Senhor colocou nos nossos corações. A tua presença marcante. Os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Um povo que te adora em espírito e em verdade. E Pai, o Senhor tem aqueles que são teus e que o Senhor vai fazer. O Senhor há de fazer. Porque a tua palavra não voltará vazia para ti, mas fará o que lhe apraz. E graças a Deus por isso. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. O avivamento está a caminho. Mas pastor, esse lugar não está abarrotado de gente. Mas eu já vejo. Não aqui, mas num lugar muito grande. Se eu não for um crente que creio, por que então me denominar como crente? Se você não crê nesse poder, então para que você é chamado de crente? Crente no poder da palavra. Amém, amados? Amém. Aleluia. Quero falar sobre decisão. Dura essa palavra, decisão. Mas quando eu falo a respeito de decisão, eu estou falando a respeito de uma decisão definitiva. Mas eu já me decidi por Cristo, porque eu o convidei para entrar no meu coração como Senhor e Salvador. Mas as atitudes depois não vão mostrar isso. Quantas pessoas estão passando por muitos problemas hoje e não avançam, não conseguem sair do lugar, não conseguem andar, não conseguem avançar, porque ainda estão presas a muitas coisas do seu passado. É impressionante isso. Mas eu já me decidi por Jesus, mas não houve mudança. A mudança só acontece quando há uma decisão definitiva. Eu vou buscar a Deus. Não adianta dizer, eu ando diante de Deus, mas ainda está andando diante do seu passado em muitas questões, que ainda estão presas, e pessoas estão presas em muitas questões do seu passado, às vezes idolatria. Mas, pastor, eu não sou mais idólatra, eu não estou dizendo em questão de imagens, eu creio numa imagem, eu não estou dizendo com relação a isso, eu estou dizendo com relação ao coração.
Quantas pessoas estão presas ainda em relacionamentos que tiveram no passado e vira e mexe estão pensando nisso, porque ainda estão com as suas almas conectadas a isso. Um outro dia eu ministrei sobre conexões, avaliando conexões. E quantas pessoas estão em conexões erradas. Sabe o que eu fiz um dia? Eu fazia parte de alguns grupos do WhatsApp. Aí eu falei, eu preciso rever essas coisas. Porque de repente torna uma conexão forte na sua vida. Que você tem que ir lá responder, que você tem que ir lá mandar alguma coisa. Está conectado. Está preso. Olha como é sutil isso, gente. Falei, espera um pouquinho, tem alguns grupos aqui que eu vou cair fora. Esse, e cair fora. Porque eu não quero ficar amarrado a isso, eu ter que responder, eu ter que ver algumas mensagens. Então eu me desliguei de alguns grupos. Foi justamente quando eu ministrei sobre conexões. E quantas pessoas estão com a alma presa em alguma situação do seu passado que ainda não resolveu. Por quê? Não houve uma decisão. Então, quando eu estou falando de decisão, eu estou falando sobre isso. Decisão de servir a Deus é uma decisão de você não servir mais o seu passado. Tem muita gente servindo coisas do seu passado. E por isso que muitas pessoas ainda sonham com isso. Tem esse tipo de sonho, né? Quando estão dormindo. Pessoas que sentem perseguição. Porque ainda, às vezes, tem demônios do passado que estão perseguindo. Porque ainda não se desconectaram. Ainda não renunciaram a isso. Isso é sério, gente. Porque nós estamos vivendo dias em que Deus vai operar uma separação. Eu quero fazer parte daqueles que servem. Por isso que às vezes nós ministramos mensagens para colocar muitas pessoas nesse ponto de decisão. Não, hoje eu decido que não tenho mais nada a ver com as coisas do meu passado. Eu estou resolvendo hoje. Então, eu vou procurar tal pessoa, se tiver que pedir perdão, vou pedir. Se tiver que falar para ela, olha, não tenho mais nada com essa situação. Ou se tiver alguma coisa em termos de idolatria, coisas, por exemplo, que gostava no seu passado, mas só que aquilo, muito embora não esteja praticando, mas ainda ela sente, quando ela vê na televisão, quando ela vê num filme, quando ela vê numa vitrine, ela... porque ainda está presa. Então, decisão precisa ser algo definitivo. Deus tomou uma decisão pela tua vida, em ir para a cruz. Ele não vai voltar aqui para ter essa decisão novamente. Já foi definitiva pela tua vida, amém, irmãos? Abra sua Bíblia. Olha que interessante, antes de nós irmos no Salmo 16, mas vai indo no Salmo 16, que eu vou falar em passando. No Salmo 24 diz assim: a terra, o mundo, a sua plenitude, tudo que nela há pertence a Deus. E aí fala em seguida: quem comparecerá no monte do Senhor? Que significa o seguinte: quem comparecerá diante do Senhor? E diz assim: aquele que é limpo de mãos. Mãos é atitudes, as minhas atitudes não têm nada a ver mais com a minha velha natureza, mais com o meu passado. Acabou isso. Então ele está limpo de mãos, limpo dessas atitudes. Puro de coração, meu coração está livre. Nada mais impede de eu buscar a Deus. Nada mais impede de eu estar diante de Deus. Não fala enganosamente, porque quantas pessoas ainda hoje... Lá fala jura enganosamente, mas eu falo hoje, trazendo para hoje, fala enganosamente. Quantas pessoas que falam enganosamente? Pela sua frente é uma coisa, por detrás é hoje, outra. Então ela está falando enganosamente. É terrível hoje, mas tem muitas pessoas camuflando pecados. E a palavra vem para libertar. A palavra vem para curar essas pessoas, ou para elas tomarem uma decisão. Mas quantas pessoas que não querem tomar esse tipo de decisão?
e ficam lá, e na vida não anda, não prospera. Não fala enganosamente e não entrega sua alma à vaidade. A vaidade também é uma coisa sutil, amados. Quantas pessoas têm vaidade? Por exemplo, não podem falar certas coisas para determinadas pessoas que o orgulho é vaidade. Ela não quer deixar de ser daquele jeito que ela é. É vaidade. E aí diz, este comparecerá diante do Senhor. Eu quero estar diante do Senhor a cada dia. Você não quer estar diante do Senhor? De poder ouvir a voz de Deus. De poder falar assertivamente a respeito das coisas de Deus. Por exemplo, trazer uma palavra profética, porque você ouviu Deus falar. Trazer uma palavra de conhecimento, porque você está ouvindo Deus. Isso é tremendo. Como Elias falou para Acabe, ele foi lá diretamente e falou, olha, não vai cair chuva sobre a terra. Segundo a minha palavra, porque eu caminho diante da face de Deus. Uau! Como é que ele poderia afirmar com tanta certeza? Porque ele mesmo disse, eu caminho diante da face de Deus. Ou seja, eu estou diante de Deus a cada dia. Salmo 16. Amém, amados? Tudo bem. Você está ouvindo algo que vai servir para cada dia da sua vida. Eu costumo dizer, essa palavra que Deus deu é para congresso, é para conferência. Mas quando eu vou lá fora, eu prego. E as pessoas se convertem. E há avivamento, amém? Oh, aleluia. Estou falando porque sou eu que prego. Porque eles estão sedentos. Amém, queridos? Então vamos lá. Versículo 2, tá? Não, 3. Não, estou no Salmo 24. Calma. É 16. A partir do 3. Mas ele fala no 2, vamos começar no 2. A hora que ele fala, esse Davi era tremendo, hein? Ele não era preso com nada. Tudo bem que ele errou, mas quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se quebrantou diante de Deus. Ele foi ao pó. Ele se prostrou, se arrependeu. Deus o perdoou. E ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. A minha alma disse ao Senhor, olha que tremendo, olha que posição, olha que atitude. Tu és o meu Senhor e não tenho outro bem além de ti. Ele está dizendo, nada vai poder me tirar da tua presença. Não tem alguma coisa aqui da terra ou do céu que pode me afastar de ti. O Senhor é o meu Deus. Eu não tenho outra coisa. Nada vai poder interferir nisso. Amados, eu te pergunto, tem alguma coisa que está interferindo no teu relacionamento com Deus? Anula hoje na sua vida. Porque quando você anular isso, você vai ver o que é poder de Deus. Você vai ver o que é a unção de Deus. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em quem está todo o meu prazer. É como se Deus estivesse falando aqui. Santos são separados. E é uma decisão. Eu resolvi ser santo. Como você resolveu ser? Eu resolvi ser separado para Deus. Eu tomei essa atitude, por exemplo, falando uma pessoa falar isso. Eu tomei essa decisão, é o que ele está falando aqui. Para ser separado. E diz que eles são ilustres para Deus. O que é uma pessoa ilustre aqui na terra? Por exemplo, vamos começar por aí. O que é uma pessoa ilustre? Uma pessoa honrada. Você é um ilustre. Uma pessoa que você honra. Você é um ilustre. É uma pessoa reverenciada. É uma pessoa admirada por aquilo que ela é ilustre. Então Deus está falando assim, esses meus santos aí na terra são ilustres. Eu admiro, eu reverencio essas pessoas. Uau! Eu admiro, eu reverencio.
E eu admiro, né? Que falei, admira, referencia. Hã? Reverencia, admira, mas tem mais uma coisa. Honra. Eu honro esse meu servo, eu admiro esse meu servo, eu reverencio ele. Ele é ilustre para mim. É isso que Deus fala. Em quem está todo o meu prazer. Eu tenho prazer como Jesus, como o Pai disse para Jesus, e nós somos filhos. Jesus nos levou a sermos filhos também, legítimos. Eu espero que todos aqui sejam legítimos, e não escravos, mas legítimos. E realmente eu amo a Deus. O Senhor me gerou como filho legítimo, então ele diz assim, eu tenho prazer nele. Quando Jesus sai das águas do batismo, este é meu filho amado. A minha alma tem prazer nele. Você pensa que Deus não fala a teu respeito? Isso fala. Ele fala no reino espiritual, ele fala diante dos anjos. A palavra diz isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai diante dos anjos. E confessar é no sentido de você andar diante de Deus a cada dia. É como confessar o Senhor a cada dia. Amém, amados? As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. Eu falei sobre idolatria. Aonde a tua alma está presa, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso é idolatria. Então, idolatria é você eleger alguma situação, o seu carro, o seu emprego, a sua casa, o seu cônjuge, como seu Deus. Meu Deus. Quantas pessoas que estão amarradas nisso? E pessoas são mais importantes do que Deus. E nesse final de tempo, a palavra diz lá, se você for ler Romanos capítulo 1, você vai ver que muitos trocaram Deus pela criatura. Então, eles adoram a criatura e não adoram Deus, que criou a criatura. Então, colocam criaturas antes de Deus, na frente de Deus. É isso que ele está falando, que correm após outros deuses. Espera um pouquinho. Quando você levanta de manhã, vamos ver, vamos fazer um teste. Quando você levanta de manhã, o que você fala? Aleluia. Bom, glória a Deus, aleluia. Antes de eu falar bom dia para o apóstolo, eu falo bom dia a Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Tu és meu Deus, eu não tenho outro. Falo assim mesmo. Aí depois eu falo bom dia para ele. Aquele que amar mais pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele que te comprou, amados. É isso que ele está querendo dizer. Aleluia. 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. Ou seja, é o Senhor mesmo. Eu não tenho, Ele é a minha herança. A minha herança é o Senhor. Nada vai poder me seduzir para ser minha herança. O Senhor é minha herança. Ele me sustenta. Aleluia. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Certamente me coube uma formosa herança. Que herança? Deus. O céu. Louvarei ao Senhor que me aconselha. Até de noite o meu coração me ensina porque o Senhor está lá. Aleluia. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Espera aí, quantos crentes estão com depressão porque estão sendo abalados pelas coisas daqui da terra? Muitos por não possuírem aquilo que gostariam de possuir. Muitos porque estão sofrendo por alguém, por alguma situação que está tomando o lugar de Deus. Então essas pessoas vão acabar sendo deprimidas. E eu vou dizer uma coisa. Eu não digo que você não possa procurar um psicólogo. Desde que ele seja cristão, tudo bem. Mas tem uma coisa. É por um curto período. Porque senão tem muita gente amarrada com psicólogo. E que fica lá no psicólogo a vida inteira. Peraí, quem é o Deus dele? Amados, isso que eu estou falando é sério. Tem muitas pessoas que estão com a alma amarrada em certos psicólogos. Mas eu estou orando a Deus aqui, de contínuo, para Deus abrir os olhos de muitas pessoas.
E quando você vai, eu não estou falando mal, entendeu? É uma ciência de Deus também. Jesus é o psicólogo dos psicólogos, amém? Porque ele é o médico dos médicos, cirurgião dos cirurgiões, etc, etc. Então nele está a ciência, toda a ciência e sabedoria estão ocultas nele. Mas se você procurar a história da psicologia e procurar lá, ver no Google qualquer hora, os pais da psicologia, quem foram e como era a vida deles, você vai se assustar. Vai começar a conhecer a origem disso. Falando mal, mas espera um pouquinho, eu preciso conhecer aquilo que eu estou fazendo. Por isso ir, tudo bem, no psicólogo cristão, ótimo, eu aconselho também. Mas desde que a pessoa não fique amarrada. Amém, queridos? E muita gente está sendo abalada. Nós temos um reino, a palavra fala lá em Hebreus capítulo 12, nós temos um reino que é inabalável. E está em nós. Quando você ora lá, o Pai Nosso, venha o teu reino. Ele enviou o reino, Jesus deu o reino para nós. Assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Então você tem algo que é inabalável. Como é que tem crente que está sendo abalado por qualquer coisa? Nossa, guerra, terceira guerra mundial. Jesus falou, olha, vai acontecer guerra, rumores de guerra. Não vos assusteis, porque isso é importante que aconteça. Uau! Eu vou por aquilo que ele está dizendo, porque ele é meu Deus. E meu Deus não erra, amém? Ele é infalível. O que ele fala é preciso e é certeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, não seria abalado, no versículo 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua, também a minha carne repousará segura. Dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Está escrito aqui? O que está escrito aqui? Muitos açoites. Diga muitos açoites. Muitos açoites. Muitos aqui não foram poucos. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior, quer dizer, interior é no mais profundo. Está vendo? Ele segurou os pés no tronco. Segurou, amarrou os pés no tronco. Grilhões no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Porque esses outros presos ficavam mais em cima, eles ficavam mais no porãozão. E eles os escutavam. Sabe lá o que é isso? Aquilo ecoava. E aí o que aconteceu? De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Se aqueles homens, aqui está a questão, amados, se aqueles homens estivessem presos com alguma coisa do passado deles, com certeza aquilo ia impedir que eles louvassem a Deus daquela forma, porque eles iam estar conectados lá, mas olha, se eu tivesse em tal lugar, se eu tivesse na minha casa, se eu tivesse junto com a minha família, a comida quentinha, frango com quiabo. Olha, ele não gosta de quiabo, mas tudo bem. Olha, aquele espaguete, aquele nhoque com frango, agora ele gostou. Nossa, mas eu estou aqui. Está ligado ao passado. Olha, minha esposa, eu estaria lá com ela, quentinho na cama. Agora eu estou aqui. Silas, poderia até falar isso, Paulo não era casado, mas Silas, por exemplo. Amados, se eles estivessem presos com alguma coisa, jamais eles iam poder emitir aquele louvor, aquela adoração, como fala aqui, os hinos a Deus, diante daquele estado que eles estavam. Quando eles levantaram aquele louvor a Deus, caiu o demônio da Macedônia, porque aconteceu um terremoto, amados, caiu o demônio da Macedônia, por isso que eles foram soltos.
os grilhões foram arrebentados. A partir dali eles estavam livres para falar da palavra. Aleluia! Quando Deus te coloca em algum lugar, saiba de uma coisa: para você ser luz, para você estar ali levantando um altar de adoração. Onde quer que Abraão fosse, ele levantava um altar de adoração, e Deus aparecia a ele, falava com ele. Em seguida, ele levantava um altar de adoração e sacrificava a Deus. Meu Deus! Por isso que Deus prosperava Abraão e prospera todo aquele que realmente tem essa atitude, ou tomou essa decisão, como aqueles homens, amados. Então Deus, quando o chamou para a Macedônia, dando uma visão para Paulo, um varão da Macedônia, dizendo: passa para cá e nos ajuda, era Deus enviando eles para lá. Deus sabe o que faz. Adoraram. Adoração é a maior arma de guerra. A tua adoração nesses momentos dramáticos, como era um momento dramático para eles, porque eles tinham ido lá por causa do evangelho. E a decisão então que eles tinham tomado: olha, eu morro por Cristo e pelo evangelho. Eles tinham largado tudo por causa de Cristo e por causa do evangelho. Então Jesus falou que ia dar 100 vezes mais, e deu 100 vezes mais, porque a partir dali a Macedônia se converteu e se tornou uma das igrejas, que foi a da Macedônia, das mais adoradoras, as que mais serviram a Deus, as que mais ofertaram no ministério de Paulo e dos outros discípulos, as que mais semearam, amados do Senhor. Por quê? Por causa da atitude que eles tiveram aqui. Eles já tinham tomado uma decisão: eu vou servir a Deus, eu vou adorá-lo, não importa a circunstância. Dê um aplauso a Jesus. Oh, aleluia! Isto é ser livre. Você quer ver como muita gente não é livre? Quando chega no mês de dezembro. O pastor vai falar de novo? Vou mesmo. Muita gente prefere um monte de coisa do que servir a Deus no mês de dezembro. Pode até servir o ano inteiro, vai, meia sola, mas tudo bem. Pode até servir de janeiro a novembro, mas chega em dezembro, não sei o que acontece. Idolatria, consumo, festas, um monte de leitoa assada. Tudo bem, não estou reclamando que você pode comer sua leitoa, eu não gosto, mas quem gosta pode comer. Mas o que eu estou querendo dizer é ficar fissurado nessas coisas. Depois gasta um montão de dinheiro e se endivida. O mês de dezembro é o mês de maior endividamento do ano. Você pode ter certeza do que estou falando. E o diabo é astuto, porque ele sabe que chega em janeiro, vem IPTU, IPVA e um monte de conta para pagar. E um monte de carnês, assim, 38 carnês que ele contraiu no mês de dezembro. E aí ele fica desesperado. E aí vai procurar o psicólogo, fica em depressão. Pastor, onde você está indo? Eu estou indo mesmo. Amados, é sério o negócio. O que importa é Deus. O que interessa é Deus. O que importa é estar na presença de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, e saber que Ele pagou o preço pela tua vida altíssimo. E não conseguimos mensurar este valor, amados. E nós estamos ainda buscando as coisas desesperadamente daqui da terra. Tudo é nosso, tudo já foi dado, tudo já foi concedido por esse Pai de amor. Aleluia. Abra em Mateus capítulo 27, versículo 51. Aleluia. Isto é tremendo. Eu estou mostrando o caminho para cair principados e demônios, potestades na sua vida. Tem pessoas que ainda elas são manipuladas e guiadas por potestades. Escuta o que eu estou falando. Potestades lá do passado. Pelo fato de ainda elas estarem tão amarradas com certas coisas que a potestade tem legalidade sobre a vida delas. Falando de coisa séria. Versículo 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra
e fenderam-se as rochas. 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam aos pés da cruz. Enquanto as mulheres e os outros discípulos estavam vendo ao longe, versículo 55, estavam ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Tá, como é que elas não se converteram naquele momento, se Jesus era íntimo daqueles discípulos e falava tudo o que aconteceu? Olha, eu vou morrer, vou padecer na mão dos caras lá, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. O que aconteceu com eles? E Jesus tinha avisado e tinha falado que tudo aquilo era necessário, que teria que acontecer, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Sabe o que estava acontecendo com eles? Eles estavam de longe, eles não estavam aos pés da cruz, e estar de longe significava o seguinte: eu estou preso ainda ao Jesus da carne. Eu estou preso àquele Jesus, homem da carne, que nós caminhamos com ele, agora nós o perdemos. Ele foi embora, acabou. É assim que vivem muitas pessoas que estão presas ainda à sua velha natureza. Elas ficam de longe, na periferia da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, boa, e essas pessoas, muitos, acabam nunca conhecendo a perfeita vontade de Deus, porque elas ficam de longe, elas não querem tomar uma decisão definitiva. Mas pastor, depois eles se converteram. Jesus teve que aparecer a todos eles, para que eles começassem a entender tudo que tinha dito as Escrituras, a lei, os profetas, e aquilo que o próprio Senhor Jesus tinha dito para eles: olha, eu vou para Jerusalém, vou padecer, vou sofrer na mão deles, vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia, e vou me encontrar com vocês, depois que eu ressuscitar, lá na Galileia. Ele estava falando, já dando o endereço: vão para lá, porque eu vou para lá, eu vou ressuscitar. Mas eles não podiam compreender isso, porque eles estavam na periferia, no campo periférico. Eles não estavam lá no centro da vontade, como aqueles soldados romanos que estavam aos pés da cruz. Eles se converteram. Tinham lá colocado escravos em Jesus. Eles mesmos se converteram. Uau! E quando aconteceu aquele terremoto, porque foram 2 terremotos, nesse dia, depois de 3 dias, aconteceu outro terremoto. O que significou este terremoto? Porque, veja bem, quando Jesus morre na cruz, ele está levantando ao Pai a perfeita adoração, o perfeito sacrifício foi levantado ao Pai naquele momento da sua morte sacrificial na cruz. Abra em Colossenses, capítulo 2. Versículos 14 e 15. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Hein, Roger? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus vai te levantar, sabia? Porque Deus está me mostrando comprometimento, que você quer ter um comprometimento com Deus. Então Deus vai te levantar. Deus vai levantar muitos que estão aparentemente na caverna. Ninguém está vendo eles, mas Deus está vendo o coração deles. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, nos acusava, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. O que aconteceu ali naquele momento? Os principados e potestades, que a palavra está falando, são aqueles que nos acusam, aqueles que têm legalidade a nosso respeito, contra nós, e nos acusam.
Porque muitas vezes alguns ainda têm essa situação presa, e esses principados e potestades têm documento de acusação contra nós. E naquele momento, como Jesus estava limpo, sangue imaculado, amém? Não estava preso com nada. Vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo. Eu não estou preso com ele. Ele nada tem em mim, ele não tem nenhuma legalidade minha com ele. Agora é o tempo, é o momento do príncipe desse mundo ser julgado. Ele foi julgado lá na cruz. Foi julgado e condenado ao inferno. Juridicamente ele foi condenado na cruz. Por quê? Ele não tinha documento legal nenhum para acusar Jesus. Então, aquele terremoto que acontece quando ele morre na cruz, porque diz que as pedras se moveram, as rochas foram abaladas. Aconteceu um grande terremoto, amados. Principados e potestades que acusa estavam caindo naquele momento. Aleluia. Por isso o principado, a palavra prova, aqui em Colossenses capítulo 2, porque eles não tinham como acusar Jesus, e ali eles caíram, por isso o terremoto. Amém, amados? Aleluia! Aleluia. Volta lá em Mateus. Volta lá em Mateus, capítulo 28, aleluia. Glória a Deus, amados. Não deixa mais legalidade nas mãos desses demônios. Porque senão nunca você vai poder levantar um louvor livre para Deus, uma adoração livre. Isso que é adorá-lo em espírito e em verdade. Você não está preso com nada. Amados, nós estamos vivendo dias que são estes que Deus vai separar. Você não tenha dúvida disso. Acredite no que eu estou falando. Porque é essa forma de Deus agir. Ele te ama profundamente, mas Ele quer liberar muita coisa na sua vida. Mas Ele mesmo fica impossibilitado, porque muitas vezes estamos presos com algumas coisas. E no capítulo 28 de Mateus, terminar. Então, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Uau! Porque veja bem uma coisa, ali cai principados e potestades na morte e na cruz. Mas na ressurreição, como não havia condenação nenhuma contra Jesus, ele estava ungido para que nenhuma corrupção alcançasse o seu corpo. Quando ele ressuscita, cai o último inimigo, que é a morte. Está lá em 1 Coríntios 15, 26, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então o último inimigo, aquele que ainda precisava ser vencido, o espírito da morte, porque a morte é um espírito, é um principado, é o próprio Satanás. E ali então, quando ele ressuscita, acontece a palavra diz, um grande terremoto, cai o espírito da morte, e Jesus se levanta do túmulo, num corpo glorificado, aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Oh, glória a Deus! Amados, você quer ver também mais uma parte aqui, uma passagem em que a alma das pessoas não estavam presas. Você viu que Davi orou? Lá, o que Davi falou lá no Salmo 16 que nós lemos, da alma, ele falava para a alma dele. Hein? Olha aqui o que aconteceu. Atos capítulo 4. O que eu estou te falando também é um gatilho do avivamento. E nós precisamos acionar, mas resolver, ter a vida resolvida. Não ficar preso com nada. Com nenhuma besteira desse mundo. Porque Jesus está voltando. Versículo 26. Eles começam a orar. Ok. Eles começam a orar e falar a Deus o seguinte: ora, levante-se reis da terra. Quem era reis da terra? Principados, diga principados.
A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades, hostes dominadoras do mal, que agem nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. E o que eles estavam fazendo ali? Qual era o tipo de oração? Eles estavam fazendo uma oração tremendamente profética, uma oração de reino. Os reis da terra, os príncipes, se ajuntam uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha Deus, está acontecendo isso. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Herodes era um principado. A gente sabe que lá no capítulo 12 de Atos, os bichos comem Herodes, porque ele aparece lá como se fosse um Deus, e as pessoas falam, e ele aceita o título, parece um Deus. Ele fica todo vaidoso, vem os bichos e comem ele na hora. Ali estava sendo determinada a queda de Herodes, presta atenção nisso. E Pôncio Pilatos também era um principado dominador em Israel. Com os gentios dos povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Mas eles estavam falando o seguinte: eles continuam se levantando contra a tua igreja. Porque se levantar contra o santo ungido do Senhor Jesus e contra o próprio Deus é se levantar contra a igreja. Aquele que mexe no ungido do Senhor está mexendo na menina dos olhos de Deus. Fala lá em Zacarias 2:8. Amém, amados? Vamos entender a palavra. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças, é isso aí, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus. Eu tenho orado e clamado diante de Deus para os sinais se manifestarem, amados do Senhor, porque aí você vai ver quanta gente vai se converter nessa terra. É o que estava acontecendo lá, o que ia acontecer lá. Tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Teve um terremoto. Muitas vezes nós olhamos aqui e não percebemos que é um terremoto. Houve um terremoto. Moveu o lugar onde eles estavam. E foram cheios do Espírito Santo. Veio uma autoridade maior que ainda não tinha vindo, mesmo no dia de Pentecostes, não tinha vindo essa autoridade que veio aqui neste momento, porque ainda os sinais, prodígios e maravilhas, os grandes milagres não estavam acontecendo, mas a partir dali eles começaram a acontecer. Por quê? Caíram os principados naquele momento. Por que caíram? Como é que estava o coração deles? No versículo 32. E aí anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Sabe o que estava acontecendo? A alma daquelas pessoas não estavam presa com nada. Com nada, por isso que era um só, era o mesmo propósito. Eles estavam livres para orar daquela maneira como eles oravam. Por isso que a oração foi poderosa, foi fulminante no reino espiritual. Porque não havia nenhuma coisa que conectava aquele povo no passado. Eles estavam livres, amados. Por isso que veio um tremendo poder de Deus na vida deles. A sombra de Pedro curava, os mortos ressuscitavam. Grande era a autoridade daquelas pessoas por causa da decisão definitiva que eles tinham tomado de realmente servir a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Toda ação tem uma reação, não é verdade? É isso que diz a física. Toda ação, a ação deles, uma decisão que eles tinham tomado, houve uma reação no reino espiritual. Principados e potestades caíram. Pilatos logo caiu também, porque tiraram ele de lá. Realmente você vê no plano físico aquilo que aconteceu no reino espiritual. E depois, como eu disse também, Herodes foi comido pelos bichos. Mas eles caíram aqui. Nossa luta não é contra as pessoas, mas eles oravam contra os principados que estavam por trás dessas pessoas. Feche os teus olhos. A gente podia falar horas sobre isso, mas eu creio que foi o suficiente para você ter compreendido quem você é e o que Jesus chamou para que você realmente fosse.
filho, com autoridade, com decisão e com atitude através da decisão que foi tomada. Eu posso dizer que quando a nossa alma for uma só, pela forma que vamos crer, não vai ter potestade, principado, não vai ter demônio dominador nenhum que consiga nos impedir. Por isso que Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Porque ali já estava tudo designado por Deus. Ele já estava livre. Mas antes Josué teve que se livrar da conexão que ele tinha com Moisés. Por isso que Deus disse para ele: olha, Moisés, meu servo já foi. Josué, acorda, o negócio é com você agora. Agora, amados, quantos de nós estamos dormindo? E o que é dormir? Ficar lá ligado no passado. Isso é dormir. Por isso Paulo disse: desperta tu que dormes, e o Senhor te iluminará. Amém. Vão chegar dias que no primeiro toque a glória de Deus virá. E na primeira sílaba a glória de Deus se manifestará. Deus descerá. Aleluia. Por isso seja ousado, filho. Não seja tímido, mas vá para cima. Porque o Senhor já te chamou, já te escolheu. Ele te chamou para ser uma verdadeira adoradora. Aquela que de fato serve a Deus. Não recue por nada, não se intimide por nada. Deus está te dando habilidades para você entender mais a música. O teu ouvido captar mais. Vai captar com tanta precisão que você mesmo vai se surpreender com isso. Mas entenda, se prostre diante de Deus. Tome a decisão do fato de servir, de andar diante da sua face. Porque coisas magníficas Deus fará. Ele já está a caminho. Aleluia. O Senhor já está a caminho. O Senhor já está a caminho. Esta é a palavra que te cura. Esta é a palavra que te salva. O Senhor já está a caminho. O Senhor já está a caminho. O Senhor já está a caminho. Ele é aquele que te sara, que te perdoa. Ele vai te colocar numa posição que você não imagina agora. Mas eu te vejo no louvor, sim. Você adorando a Deus. E a glória de Deus te envolvendo, aleluia. Nos pequeninos ele levanta o perfeito louvor, coração como de criança. Não importa que às vezes você não tenha voz, não cante, mas o teu coração é um coração de adorador. É isso que ele está buscando. Está caindo uma potestade na família. Mas Deus está mandando dizer o seguinte: não cesse de buscar, não cesse de lutar, não cesse de profetizar. Declara: a glória de Deus vai reinar na minha família. O poder de Deus há de se manifestar, e eu já declaro que ele está vindo. Começa a falar desta maneira. Uma potestade que persegue de gerações, mas está caindo por terra. Causou falência para pessoas que tiveram muitos, mas foram roubadas. Tudo bem que deram esta legalidade, mas em vocês cessa. Entenda que Deus os levanta para fazer cessar o mal, para fazer cessar a praga, para fazer cessar o espírito hereditário. Nós somos aqueles que tomam a decisão de fazer cessar a herança maligna.
está cessando a herança maligna. Entenda que é tempo de cair por muitas potestades e principados. Toma posse desta palavra. Uma potestade que está caindo, Lamassu, potestade de morte espiritual, Lamassurianda na ascendência, está caindo por terra, porque você está tomando a decisão de servir e buscar o teu Deus, e aquela potestade vai cair na vida dos filhos, vai cair na vida do seu marido. Amado, é o seguinte: o demônio está turbulento. Por quê? Porque a bênção está chegando. Não entre na turbulência do diabo, porque ele está dizendo, querendo dizer que não é, mas é porque está chegando e ele está vendo, ele vê o reino espiritual. Por isso que houve a turbulência. Descanse, saiba que o Senhor está a caminho para destruir as obras do diabo. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. Vai cair essa potestade. Entenda que eu estou te dizendo. Grande vai ser a tua prosperidade, a ponto de você poder dar um grande testemunho. O Senhor vai te prosperar, não importa a idade. Para Deus não importa nada disso. O que importa é um coração rendido a Ele. Alice, seja ousada. Que eu falei para ela, seja ousada, não te detenhas no caminho. O diabo quer que você se detenha, que você fique olhando para certas coisas. Nada disso. O negócio é com o Senhor, não é com as coisas que muitas vezes lhe dizem. Não te detenhas. Alexandre, não te detenhas, hein? Não te detenha. Está vindo um fogo novo sobre ti. Depois eu quero ministrar a vossa família por uma questão. Para vir esse fogo novo. Está vindo esse fogo novo, o fogo do Espírito Santo. Ei, Lamassuricante. Vai acabar o cansaço, vai acabar o peso, vai acabar muitas coisas. Porque a unção vai entrar com tudo lá. Isso, o que importa é a presença de Deus. Amém? Entende o que eu estou falando? O que importa é a presença de Deus. Deus não quer superficialidade, Deus quer profundidade. Entende o que eu estou dizendo? Deus mandou te dizer isso. Deus não quer que você fique na superfície, Deus quer que você fique no profundo. Mergulhe nessas águas. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Deus, aleluia.